Olá pessoal, estamos de volta. Na aula anterior paramos, né, na parte que finalizamos a parte de projeto geométrico, e a partir de agora a gente volta a falar sobre os outros tipos de projetos necessários, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto estrutural. O próprio nome já fala por si só, é um projeto estrutural, tem toda a sua importância e necessidade da gente ter cuidado com ele, né? Então, a estrutura das nossas vias vão mostrar o quanto elas podem ser eficientes e quanto que elas vão gerar de ganhos, na verdade ganhos não, quanto a gente vai deixar de gastar por conta dela. Ela não vai gerar lucro nenhum pra gente gerando verba, ela simplesmente vai fazer com que a gente deixe de gastar dinheiro. Então se a gente deixa de gastar, é um fator importante pra gente também, tá? Então o projeto estrutural, ele diz respeito à capacidade de uma estrada de transporte transportar as cargas impostas sem a necessidade de manutenção ou reabilitação excessiva. Ou seja, se eu não preciso fazer manutenção excessiva, isso quer dizer que minha estrada está muito boa. Tá? Se eu não preciso reabilitá-la, que é praticamente refazer a minha estrada, isso é muito bom. O problema é que quando a gente tem que ficar refazendo as estradas de forma constante. Tá? As estradas de transporte deterioram-se com o tempo devido ao esforço interativo entre a carga de tráfego e do subleito específico e das forças in situ do material e das espessuras estruturais. O que isso significa? Quanto mais carga eu faço e quanto menor a qualidade, mais ela vai se deteriorar, mais ela vai sofrer falhas estruturais, e isso gera pra gente problema, tá bom? Então, quanto maior a carga, melhor tem que ser a construção das nossas estradas. É natural que a gente veja, por exemplo, estradas rodoviárias, aquele famoso, poxa, mas ela acabou de ser construída, já está com buraco, né? Porque o projeto estrutural não é bom. O capeamento de material asfáltico não foi bem feito, por exemplo. Então isso é um problema, né? Às vezes, elas geram aqueles imensos buracos, porque não teve um leito, um subleito, uma base, subbase bem feita, que são os processos, né, que são feitos, são realizados em estradas de pavimentações para rodovias, nesse caso, né? Na mineração é até um pouco mais simples, mas a gente ainda assim tem que tomar bastante cuidado de como elas são feitas, tá bom? Então essa aqui, por exemplo, buraco, né? Lama que vai sendo acumulada, e a gente pode ver que um equipamento, um caminhão, para passar aqui, ele passa daquele jeito meio legal, né? Ele vai passando, vai tendo problema, não consegue fazer esse transporte de forma suave, de forma tranquila, e isso gera pra gente, né, de certa forma, um dano do nosso equipamento, menor velocidade de tráfego, tudo por conta de um projeto estrutural que não previa, né, ou que não comportou a possibilidade de chuva nessa região. Tá? Então, geralmente a gente usa um método chamado de California Building Ratio, a CBR, tá? Que ela tem sido amplamente aplicada no projeto de estrada de transporte de Minas, no quais materiais não tratados são usados. Ou seja, quando a gente não tem esses materiais como asfalto e tal, para que a gente tenha utilização nas estradas. O que isso significa? Que esse teste CBR é um teste de penetração usado para avaliar a resistência do subleito nas estradas e pavimentos, tá? Onde a gente faz uma pressão até que ele entre 12,5 milímetros, e a gente tem a relação com o rolamento em uma rocha britada de padrões determinados. Na maioria dos casos, esse CBR, que aqui está diminui à medida que a penetração aumenta. Ou seja, quanto maior for essa penetração, pior é a qualidade da nossa estrada. A estrada como um todo deve limitar as deformações de material de subleito a um nível aceitável, e as camadas superiores devem, de forma semelhante, proteger as camadas abaixo. A grande questão, quando a gente faz uma estrada de mineração, a gente só abre a estrada, a gente não pensa em colocar essas estruturas, né, que a gente aqui está chamando de camadas superiores, como subleito, leito, base, subbase, né? Usando essa premissa, a estrutura da estrada deve, teoricamente, fornecer um serviço adequado ao longo da sua vida útil. E aí que eu falo sobre as minerações. Eu duvido, estou falando isso de forma bem polêmica, que 95% das pessoas que fazem estradas de mineração já pensaram em construir isso. Né? Por quê? Porque isso é besteira, né? Alguém vai falar, mas não preciso disso, né?
Só que aí as pessoas não colocam no papel que fazer manutenção é mais caro do que construir uma vez só. Não colocam no papel que uma quebra de, por exemplo, ah, de um pneu, um pneu que tem o seu aro amassado, né, que no Nordeste chama-se de jante, tem o seu aro amassado, que isso não gere um problema no futuro. Um aro amassado pode gerar corte do pneu, que aí você tem tempo de parada, você tem que trocar o equipamento, tem que trocar o pneu do equipamento. Você tem ah, a possibilidade de, possibilidade não, você vai gerar uma redução do seu tempo de ciclo, e isso tudo é bem ruim, tá? Simplesmente porque não teve um projeto estrutural. E eu falei 95% de quem faz estrada de mineração porque eu fui bem legal, porque se brincar é bem mais do que isso, tá? Só as grandes empresas pensam na construção das estradas, as outras abrem estradas de qualquer forma e vida que segue, né? Então aqui o ideal, gente, é que eu tenha camadas de materiais, tá? Aqui eu tenho meu material de subbase, tá? Que são geralmente materiais mais grosseiros, então eu vou colocando materiais mais finos, tá? Para depois sim eu colocar essa minha camada de material terroso e aí eu posso jogar um saibro por cima. Mas essas estruturas por baixo é o que vão aguentar o peso do nosso equipamento. Quanto mais peso eles aguentarem, melhor, né? Quanto mais peso a estrada aguentar, melhor vai ser o tráfego dos nossos caminhões, menor vai ser a quantidade de manutenção que eu tenho que fazer. Pô, Gleico, mas fazer isso vai ficar muito caro. Vai. Mas aí que vai entrar naquele seu planejamento. Quanto que eu tenho que gastar para produzir? Né? Quanto que eu posso gastar para produzir? Fazendo uma estrada bem feita, você vai produzir muito mais, tá? Então você vai ter a possibilidade de ter um payback mais rápido, por exemplo, tá? Então aqui a gente tem toda essa relação. Ele tá aqui, até ele fala. Aqui eu tenho um material recompactado, né? Nesse caso específico aqui, eu tenho a minha base, que ele está falando sobre estéreo que foi desmontado, weight blasted, tá? Que ele selecionou os materiais de estéreo para colocar aqui, tá? E aqui em cima o material de cobertura. O material de cobertura pode ser um solo com um saibro, tá? Então nesse caso específico fica bem mais fácil de estar trabalhando. Em termos gerais, a carga aplicada, a resistência do subleito e a espessura estrutural do pavimento e os fatores de resistência da camada controlam predominantemente o desempenho estrutural de uma estrada de transporte. Então, se esse meu subleito é ruim, eu vou ter a geração daqueles sulcos que eu falei anteriormente, né, na aula passada. Quanto mais sulco eu tiver, pior a minha movimentação dos meus equipamentos, tá? Porque eles tendem a andar mais devagar e ainda assim eles ficam batendo no fundo do equipamento, eles ficam batendo na parte mais alta desses sulcos. Um limite superior a 2000 microtrains, que aí a gente tem essa deformação, né? Que aí a gente tem esses microtrains. Um train é essa diferença da deformação de acordo com o tamanho da minha estrada. Então, quanto mais ele aumenta essa deformação, pior é. É geralmente colocado nos valores de deformação do subleito ou camada em si. Valores de deformação superiores a 2.500 microtrains estão associados a um desempenho estrutural inaceitável em todas as estradas, exceto as menos traficadas e de curto prazo. Ou seja, traficadas aqui não é tráfico de drogas, tá, gente? É tráfego de pessoas. Eu tenho até que trocar isso aqui para trafegada, que está errado isso aqui. Então a gente tem a menor movimentação de pessoas que passam nesse local. Tá? Então a gente sempre tem que pensar que equipamentos de mineração eles vão ter um grande fluxo, dependendo da lavra que eu esteja utilizando. Então esse limite de microtrains, que é o que a gente tem dessa diferença da deformação da nossa estrada, isso pode gerar um custo muito superior ao que a gente tinha. Então o que é o microtrain? Eu tenho as forças de cisalhamento sobre a minha estrada e ela vai alongar o seu tamanho. Volta aí, pessoal, desculpa. Estou com rinite, aí eu fico espirrando de vez em quando. Foi mal. Então o que a gente tem aqui, pessoal,
é que o procedimento geral que a gente tem é um procedimento mecanicista, ou seja, ele determina a resposta de uma carga aplicada no modelo elástico em camadas que pode ser utilizado para representar várias camadas de estrada no transporte. Ou seja, eu vou utilizar procedimentos onde eu consigo determinar como que esse movimento elástico da minha estrada, das camadas da minha estrada, vão estar representadas. Então, um modelo elástico resiliente é a razão de Poisson, tá? Que ele vai medir a deformação transversal, tá? Geralmente 0,35, e define as propriedades material necessárias para calcular as deformações verticais, tá? De uma estrada que a gente tem. Então a gente vai saber que ao variar a espessura de uma camada de rocha estéreo, ou seja, botá-la maior ou menor, tá? Como base ou subbase, é encontrada uma solução para a deformação máxima em qualquer camada do pavimento que esteja abaixo dos critérios de deformação que a gente tem para essa estrada. Geralmente 3 camadas é o suficiente quando é construída diretamente sobre o subleito. O que isso significa para a gente? Que quando a gente tem mais camadas, né, a gente tem uma estrada muito melhor. Mas nesse caso, quando a gente tem uma estrada de menor fluxo, ainda que seja para uma grande mineração, a gente não precisa de tantas camadas. Tá? Então a carga aplicada é calculada de acordo com a massa do veículo e as distribuições de carga no eixo traseiro das duas rodas, a partir das quais é encontrada a carga máxima de uma roda. O que significa? O quanto que cada uma dessas rodas ela vai estar impactando, fazendo força sobre essa nossa estrada. Quanto mais força essa nossa estrada sofrer de acordo com essas camadas, pior é para a nossa estrada. Então a gente tem que calcular essas relações também. E a aplicação da carga é determinada a partir da geometria das rodas duplas, porque grande parte dos caminhões tem 2 rodas, né, juntas, para garantir uma melhor movimentação, juntamente com a pressão dos pneus, e a tensão do contato ela é calculada. Então a gente tem aqui, pessoal, lembrando lá eu acho que é resistência dos materiais, né, sobre a distribuição de cargas, que ela se torna pontual quando a gente traz para um único local específico, né, que a gente tem que tomar muito cuidado sobre esses pontos, porque é nesse ponto, nessa centralização das nossas cargas, é onde tem a maior possibilidade de que a gente tenha um problema estrutural da nossa estrada, tá bom? Então, quando a gente tem essas nossas várias camadas de material, mais camadas vão absorver a carga, tá? Quando a gente não tem tantas camadas, a gente não consegue absorver tão bem essa nossa determinação de carga, tá? As deformações induzidas no pavimento são função dos valores efetivos dos módulo de elasticidade atribuídos a cada uma das camadas da estrutura, e para facilitar um projeto mecanicista, alguma indicação dos valores são aplicáveis. Então a gente sabe, por exemplo, que para chegar a esses valores que a gente tem dessas deformações, a gente vai utilizar aquele CBR, né, o índice de Califórnia, para determinar os valores do módulo, tá, que a gente tem dessas variações da nossa estrada, para garantir também as relações gerais que consistem na propriedade dos solos não avaliadas. Então a gente vai usar o módulo de Califórnia e a gente consegue chegar a essas deformações que a gente tem da nossa rocha, da nossa estrada, desculpa. Então, o projeto estrutural ele é baseado no uso de rocha estéreo desmontada, então por isso que ele é geralmente feito na parte de desenvolvimento, que você está fazendo decapeamento, tirando o estéreo e tal, para começar a atingir o seu corpo mineralizado de valor econômico. Isso está sujeito ao material selecionado ser um bloco, tá, com tamanho menor do que 50% da camada da espessura, né, da espessura da camada, e não conter excesso de finos, tá, ou contaminação por argila, porque aí você diminui essa capacidade dela absorver carga, tá. Deve-se tomar muito cuidado ao selecionar resíduos decapeados, onde a rocha proveniente da sobrecarga conterá macios excessivos e ela vai sofrer mais essa movimentação. Por isso que a argila não é o ideal nesse caso, por mais que a argila ela tenha boa resistência à compressão, nesse caso ela vai ceder um pouco mais. O ideal é que a gente tenha menos argila nesse ponto específico da estrutura. A camada de rocha deve ser compactada por impacto ou compactação, por isso que você vê nas estradas, né, rodoviárias, aqueles rolos compactadores para garantir que esses fragmentos eles vão ficar bem em cima um do outro, né, para que não tenha muitos espaços vazios e não tenha movimentação quando tiver tráfego pesado,
né? Isso melhora a resposta estrutural da estrada, as cargas aplicadas e fornece uma bigorna para que melhore a compactação do percurso de desgaste, ou seja, você vai gerando peso a mais nesse percurso de desgaste. Após a compactação, uma passagem final de rolo de grande porte pode ser utilizada para ajudar na criação de uma camada de correção da rocha que já foi triturada ou decapeada, e assim a gente pode colocar um alinhamento longitudinal ou cruzado para fazer essa correção. Então a gente vai colocando mais algumas camadas para gerar mais compactação dessa nossa carga. Então a gente coloca no final uma camada de cascalho, né? O ideal é que a gente tenha até 200 milímetros, 20 centímetros de camada, tá? Para a gente fazer essa camada mais fácil para garantir esse rolamento ideal da nossa rocha, do nosso caminhão, tá? Então a gente faz essas subbases iniciais com o estéreo, a gente fratura, faz fragmentos desse nosso estéreo e depois a gente coloca esse cascalho ou saibro, como alguns gostam de chamar, para garantir uma melhor condição da nossa estrada, tá? Uma outra coisa que a gente já falou de projeto geométrico, já falou de projeto estrutural e agora é a função da nossa estrada. O Leonardo Maciel até colocou nas perguntas da semana passada para relacionar a geometria com o tipo de equipamento que a gente vai ter que fazer. E essa é a grande questão. A funcionalidade das nossas estradas é importantíssima. Do que adianta eu fazer uma estrada perfeita, com todas as camadas, com todos os processos e tarará, parará, parará, se eu só vou passar um caminhão por dia, né, com a pequena quantidade. Então o projeto funcional ele é muito importante. Para que eu vou fazer uma super elevação de via perfeita lá, 11 graus, não, se eu vou passar com o equipamento rodando a 10 por hora? Eu posso fazer uma super elevação menor, gastar menos dinheiro, né, garantir com que ele vai fazer essa curvatura de uma forma mais adequada. Então isso tudo é importante para a gente. Então, igualmente importante a força estrutural é a trafegabilidade funcional de uma estrada de transporte, tá? Então, em grande parte, através dessa seleção, a aplicação e manutenção dos materiais de percurso de desgaste são necessários. Então, a gente, sabendo o que vai passar, a gente consegue fazer tanta geometria quanto a estrutura, por conta da função que ela vai ter, tá bom? Olha isso aqui, gente. Isso aqui não é uma estrada funcional, né? Falei para vocês, a drenagem aqui mal feita gera esses sulcos. Essa foto é do final de 2019, ou é do início de 2020, alguma coisa nesse... Não, final de 2019. Né? Onde a gente pode ver que as condições dessa estrada não estão muito boas, né? E por aqui passam caminhões, passam carregadeiras, passam carros, né? Que alguns dos clientes dessa empresa vão de carro, né? Então você pode ver que a função da estrada ela não atende ao que deveria fazer, né? Qual era a função dela? Suportar a carga. Ela não suportou, gerou esses sulcos na estrada, né? E isso é algo ruim, tá bom? Olha aqui, que coisa tão linda, né? Essa aqui é uma mina paralisada, tá? Mas se vocês verem, não tem condição, né? Cabe uma pessoa dentro do buraco. E, gente, ainda assim, passa equipamento aqui. Ou passava na época, né? Essa foto é de 2016, 2017. Passava equipamento ainda com esses buracos gigantes. Aqui cabe uma pessoa dentro, né? Então a gente pode ver que não é uma atividade muito segura, tá? Essa aqui, por exemplo, é uma estrada bem melhor, né? Você pode ver como ela é larga, né? Você tem a possibilidade de movimentação, de passagem de equipamentos, você tem uma área de recuo, porque aqui em cima você pode ver que ela é mais estreita, né? Aqui você tem um recuo para que um equipamento espere pelo outro que está passando, né? Então aqui você vê que é uma funcionalidade melhor, né? Então aqui você vê que atendeu ou atende às expectativas. Claro, vai ter poeira? Vai ter, não tem como você evitar poeira, né? Mas a gente tem que entender que isso também pode acontecer. Olha aí, é uma estrada, né, que você pode ver bem feitinha, né? Por mais que aqui em cima ela fique um pouco mais estreita, né?
Isso é um perigo? É um perigo, mas não é tão problemático assim, porque você consegue ter aquele ângulo de visão que a gente falou anteriormente, né? O ângulo de visão aquele é excelente. O daqui de baixo você vê quem está lá em cima, quem está aqui em cima vê quem está subindo, né? Então você consegue controlar um pouco mais por conta desse ângulo da nossa via ser bem regular. Tudo bem que aqui visualmente a gente tem uma mudança do ângulo, mas é pouca coisa. Você consegue enxergar tudo que está acontecendo aqui nessa estrada, tá? Então, um fraco desempenho funcional manifesta-se como baixa qualidade de condução, poeira excessiva, aumento no desgaste e danos nos pneus, com uma perda de produtividade associada. Isso é clássico, tá? Essa perda de produtividade, ela está diretamente ligada ao equipamento não conseguir andar, né? Seja por excesso de poeira, seja por excesso de buraco ou lama, alguma coisa nesse sentido. O resultado desses efeitos é visto como aumento nos custos gerais de operação e manutenção dos veículos, que é o que a gente já falou algumas vezes. Então pensa isso aqui. Eu gosto dessa foto porque ela me lembra eu trabalhei bastante tempo nesse lugar aqui. Para você chegar nessa frente de trabalho aqui, você tem que andar por essa, é uma via que tem aqui em cima. E essa via, quando ela tem poeira, ela tem muita poeira. Que em algum tempo o carro que eu usava ela não chegava lá em cima, eu subia andando, né? E por subir andando, tinha dia que a poeira estava no meio da canela, quase chegando no joelho. Imagina a situação gostosa de andar. 40 graus você andando com a poeira chegando na canela. Ou seja, a via aqui nesse caso específico não tinha essa qualidade toda. Eles vinham, limpavam, tá? Mas como tinha grande movimentação, né? Então tornava-se gerando poeira de novo. Era sempre que tinha essa poeirada toda? Não, mas já aconteceu, eu já vi, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Então aqui, equipamento, caminhão não sobe de jeito nenhum. Os blocos todos eles são descidos para um ponto mais abaixo, né? Para um pátio onde conseguem se os caminhões subir. Então esse processo de tirada de bloco de cima para trazer até o pátio de blocos que fica lá embaixo, ele é bem complexo. Tá? E a gente pode ver isso também dentro de uma mina, né? Nesse projeto funcional, porque ó, a gente tem aqui boa condição dentro da estrada, por mais que tenha uma laminha ou outra que é muito por conta do corte com fio, que ele é com água, tá? Mas aqui dentro essas vias estão bem tranquilas. Essa mina, por exemplo, está bem limpa, bem organizada. Esse material aqui é só para cama, né? Cama de amortecimento, então isso fica bem suave, bem tranquilo de estar trabalhando. Então o projeto funcional, ele tem que ter, né, a seleção de material de percurso ou mistura de materiais mais apropriados, como cascalho ou pedra britada, mistura de cascalhos que são compatíveis com as condições de segurança, operação, ambiental e econômica. Então a gente sempre também tem que pensar na forma com que eu fiz a construção. Então vamos pensar um pouco. Eu tenho que associar, assim como a gente falou nas aulas anteriores, a geometria, tem que associar a estrutura, a função, e a gente vai ver daqui a pouco a manutenção. São 4 coisas que uma está ligada à outra. Eu não posso fazer um sem pensar no outro, tá? A forma com que eu faço a minha estrutura, isso vai influenciar na minha função. A forma com que eu faço a minha geometria, se a minha função não estiver adequada, eu posso estar gastando dinheiro à toa, né? Então isso tudo é bem importante para a gente saber interligar essas nossas operações, tá? O material de percurso de desgaste mais comum para estradas de transporte continua sendo o cascalho ou cascalho misturado à pedra britada. Além da sua baixa resistência a rolamento, que é importante que tenha resistência a rolamento, porque senão o pneu desliza, o alto coeficiência de aderência, que é o que a gente precisa, e sua maior vantagem sobre os materiais de pista de desgaste é que as superfícies das estradas podem ser construídas rapidamente com um custo baixo. Então o ideal é que a gente tenha esse uso de cascalho, né, para a construção dessas nossas estradas. Olha aí, que estrada bonitinha, perfeitinha, você não vê um buraco sobre ela, os equipamentos conseguem rodar muito bem. Em dias de chuva ela não apresentava lama, né? Ah, Blake, mas está numa ladeira descendo.
tem lama e ladeira descendo. Mas tem lama. Nesse caso não tem, tá? Se não tinha, no caso, você conseguia rodar tranquilamente nessa estrada. Então ela funcionava em qualquer período do ano, né? Então no curso de desgaste que a gente tem, que é onde vai a nossa movimentação de equipamento, a gente deve exibir capacidade de fornecer uma viagem segura e fácil, sem necessidade de manutenção excessiva, que a gente viu nessa foto anterior, tráfego adequado em condições úmidas e secas, que eu acabei de falar, capacidade de derramar água sem erosão excessiva em caso de chuva, nesse caso, nessa estrada dificilmente tinha, resistência à ação abrasiva de tráfego, então a gente conseguia ter um tráfego sem grandes abrasões, ela gera uma aderência, mas não gera abrasão, livre de poeira excessiva em tempo seco, liberdade de escorregadio excessivo em tempo chuvoso, então ela não vai ter todo esse escorregamento em tempo chuvoso, e baixo custo e facilidade de manutenção, porque a gente acabou de ver. De todas as estradas que a gente viu até agora, essa da foto anterior era a melhor, né? Porque ela atendia praticamente todos esses parâmetros que estão aqui descritos, né? Os defeitos mais comuns associados às estradas de Minas, na ordem decrescente de impacto, podem estar relacionados à resistência à derrapagem em pista molhada, né, por conta da lama, resistência à derrapagem em pista seca por conta da poeira, que também é um outro problema que a gente tem. Material solto também é um problema muito grande. Esse material solto ele tende a voltar sobre o nosso equipamento e pode quebrar alguma peça, alguma coisa nesse sentido. Ondulações, que o pessoal gosta muito de chamar de costelinha, que você vai passando e vai dando aquela tremida, né? As pedras soltas, eu já falei sobre ela, né? Que está muito associada a materiais soltos. Os buracos e ondulações são complicados, né? Os sulcos e erosões também estão associados ao que a gente tinha visto anteriormente. O pedregulho fixo, porque ali gera muito corte de pneu, então é bem complicado a gente ter. E as rachaduras, como deslizamento longitudinal e o crocodilo, né? Que essas rachaduras de crocodilo são geradas por um material de alta plasticidade, tá? Onde uma hora ele está espaçado, quando ele seca ele quebra todinho, fica parecendo uma casca de crocodilo. Se a gente pensar um pouquinho, a gente pode associar isso à zona de desertificação, por exemplo, lá no Nordeste, né, daquele o pessoal acha que o Nordeste só é esse material quebradinho, mas não, o Nordeste é bem bonito, por sinal. Mas no sertão do Nordeste a gente tem bastante essas rachaduras de crocodilo, que o pessoal chama. Então aqui, pessoal, olha essa função da nossa estrada, bem complicado de andar por aqui, né? Bastante lama, difícil de acessar por aqui, só tem um acesso pequenininho aqui pelo canto, né? Então, o que na foto anterior a gente tinha visto a estrada muito boa, essa aqui ainda está começando a operação, né? Mas não é uma estrada tão legal. Então, a especificação baseada na avaliação de produto de retração do material de desgaste e do coeficiente, né, de classificação dessa nossa estrada, a gente sabe que esse material de desgaste, ele é esse contração linear que a gente tem, que a gente viu lá dos microtrains, tá? Vezes o P425, que é a porcentagem de amostra da peneira que passa na malha de 425, e a gente consegue ter esse material de desgaste para a gente saber como que esse nosso material, nossa via, ela vai suportar as nossas cargas. Assim como esse coeficiente de classificação das nossas estradas, ele está relacionado à porcentagem de amostra do percurso que passa de 26,5 milímetros, menos a porcentagem que passa da peneira de 2 milímetros, vezes essa porcentagem que passa na de 4,75 dividido por 100. Com esses dois fatores, de material de desgaste e o coeficiente de classificação, a gente vê a qualidade da nossa estrada propriamente dita, tá? Então, só voltando, quanto melhor for essa nossa relação do material de desgaste e o coeficiente de classificação, melhor a nossa estrada, então ela pode suportar mais carga para a gente estar trabalhando no futuro. Então a gente pode ter um tráfego maior ou um tráfego menor. Com relação ao rolamento da estrada, a resistência ao rolamento está relacionada principalmente ao material de percurso usado, suas propriedades e a velocidade, volume e tráfego.
Então, quanto maior for esse volume e o tráfego que a gente tiver na nossa estrada, menor tem que ser essa resistência ao rolamento. Ela não pode ser zero, tá? Porque se for zero, o nosso equipamento só vai deslizar. Em determinada, quando a gente tem grande parte, né, a taxa de aumento da resistência ao nosso rolamento, então isso tudo vai estar relacionado aos parâmetros vistos anteriormente. Por exemplo, se eu tenho uma necessidade de maior velocidade, eu não posso ter uma alta resistência ao rolamento. Tá? Se eu tenho um grande volume do tráfego, eu não posso ter uma alta resistência ao rolamento, porque isso reduz a velocidade que eu tenho e isso gera mais custo também. Não sei se vocês já andaram numa rodovia pavimentada que de uma hora para outra ela começa a fazer muito barulho. Por quê? Porque o asfalto ele é mais grosso, então o pneu ele gera mais atrito. Então, para continuar na velocidade que estava antes, ele gera mais custo, ele gera mais gasto. Então, aquele que a gente gosta de falar, aquele tapete, ele gera uma resistência, que tem que ter resistência, senão o carro vai bombear, mas ele não gera um custo desnecessário. Quando tem mais recurso, você aumentou a resistência ao rolamento, e isso gera um custo desnecessário. Tá? Para estimar a resistência ao rolamento em determinado momento, é necessário que a gente entenda os defeitos de rugosidade, que foi o exemplo que eu acabei de dar, das estradas, né, de pavimentadas, e isso pode ser determinado através de valores mínimos e máximos de defeitos de rugosidade, tá? Que são os defeitos de rugosidade mínimos e os máximos, juntamente com a taxa de aumento dessa rugosidade. E a gente tem aqui, por exemplo, né, só para que a gente entenda, o defeito de rugosidade, o mínimo e o máximo, esse incremento que a gente tem, tá? Resistência ao rolamento mínimo e o quanto que isso está aumentando na resistência ao rolamento. Eu tenho a velocidade do veículo, os dias necessários para a manutenção da rodovia, a quantidade de carga que vai passar sobre essa rodovia, a média, né? O índice de plasticidade e o índice de Califórnia, e tudo isso serve para que a gente chegue a esse índice, né, de rugosidade da nossa estrada, que ele vai estar relacionado ao índice de rugosidade mínima mais a rugosidade máxima, menos a rugosidade mínima, mais dividido, por 1 mais o exponencial desse incremento de rugosidade para eu sair de mínimo para máximo, tá? Então isso tudo vai estar relacionado. Aí a gente tem todos os parâmetros que a gente viu anteriormente, que é a quantidade de carga que vai estar passando sobre ele, aquela classificação que a gente tinha antes, né? Então a gente vai usando esses valores para chegar à rugosidade e isso gerar para a gente a resistência ao rolamento, que foi o que a gente conversou. Quanto melhor a nossa estrada, melhor o nosso rolamento, né? Os equipamentos conseguem rodar de uma forma mais suave, tá? Então isso é bem importante para que a gente consiga determinar como que as nossas estradas vão estar funcionando, tá bom? Então quanto piores forem essas relações, né, maior a geração, por exemplo, a gente vai ter de poeira. E a geração de poeira é o processo pelo qual o material de curso ele se torna transportado pelo ar, né? Ou seja, o atrito do pneu vai gerar poeira. Agora pensa, você está passando próximo de uma comunidade. A estrada que você fez não é boa o suficiente e isso te gera muita poeira para a comunidade. Isso vai tirar muita reclamação, né? Isso vai tirar processo, isso vai tirar muita coisa. Então aí a gente tem que tomar muito cuidado pelo projeto funcional e pelo projeto estrutural, tá? Então essa geração é chamada de poeira fugitiva e essa poeira fugitiva a gente tem que controlar. Seja lá por um caminhão pipa que vai ser utilizado ou qualquer outra forma diferenciada. A quantidade de poeira será emitida em função de 2 fatores: erodibilidade do vento do material e a erosividade das ações a qual o material está sujeito. Quanto mais eu tiver caminhão passando, mais eu vou gerar esse tipo de situação. Se a minha estrada for mal feita, isso vai acontecer com uma frequência muito maior. E aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando se trata de uma mineração, a gente deveria definir um paliativo aceitável, como a pulverização com penetração profunda, né, de água, embora menos preferível, uma mistura de preparação mínima, tá? Uma durabilidade, eficiência e resistência comprovada a partir de testes empíricos para que essa nossa estrada ela tenha menos erosibilidade, que ela sofra menos desgaste e temperismo,
tá? E para isso a gente tem que ter também a ideia de um projeto de manutenção bem feito. Ou seja, voltando, geometria, estrutura, né? E função. Isso tudo vai me gerar necessidade de manutenção. Não adianta nada eu fazer uma estrada top e daqui a 2 anos eu ainda não mexo nela, não fiz nada. Ela vai destruir, né? Tudo na vida é manutenção. Se você não se mantiver estudando, você vai esquecer. Assim como eu esqueço de um monte de coisa porque tem questões que eu não estudo. Lembro de um aluno esses dias conhecido como ontem, eu estou gravando numa quinta-feira, então foi exatamente ontem, já não sei mais que dia exatamente vocês vão estar vendo. Mas, pro dia que eu estou gravando ontem, um aluno veio me perguntar de umas coisas relacionadas a momento de inércia. Faz muito tempo que eu não vejo momento de inércia, então eu não lembro exatamente de tudo isso, né? Então, se você não continuar se estudando, se você não se mantiver estudando, alguma coisa você vai esquecer, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, até nessa nossa construção, porque as nossas estradas elas podem simplesmente não ter função, né? Elas não podem mais garantir o que a gente queria antes, pelo simples fato de que a partir de agora já não cabe mais, eu não consigo mais fazer, eu transportar, porque eu fiz uma estrada muito boa, mas eu não gerei manutenção sobre ela, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado que os custos de projeto de construção de transporte representam uma pequena proporção do total do custo operacional e de manutenção da estrada. Porque eu construo uma vez, fazer manutenção eu tenho que fazer periodicamente, então se torna muito mais caro se a sua construção for ruim, por exemplo. Em particular, o uso de uma estratégia apropriada de gerenciamento de manutenção tem o potencial de gerar economia do custo significativo, principalmente com relação à resistência ao rolamento, devido aos efeitos interativos do volume de tráfego e à deterioração da via. Ou seja, se eu não tenho uma manutenção preventiva, por exemplo, eu posso gastar muito mais no futuro. O que eu já vi de gente por aí nem ligando para fazer manutenção de estrada, né, tendo estradas bem ruins, depois tendo que refazer uma estrada, ou seja, gastou tudo de novo, onde ele podia simplesmente fazer uma manutenção ali constante. Ah, ali tem menos cascalho, vou jogar cascalho ali, vou ajeitar aquela região. O ideal é que a gente fizesse isso. Os nossos olhos, como engenheiros, a gente tem que olhar para tudo, né? Então esse ponto específico tem que ser bem cuidado, tá? Isso aqui é uma estrada real, tá, gente? Se vocês olharem aqui, ó, tem marcas de pneu. Os equipamentos passam por aqui. Vamos combinar que não tem manutenção nenhuma, não tem sistema de drenagem, né? Não tem manutenção, a gente já tem várias canaletas sendo criadas, tá bom? Então a gente sabe do perigo que essa estrada pode ter, principalmente dos custos que ela pode gerar, tá? Olha essa caixa seca, totalmente inutilizada já, né? De tão cheia que ela tá. Isso aqui dá até multa ambiental, tá, pessoal? Por quê? Porque quando o material carreado ele vai sendo levado, a função da caixa seca é evitar que o material carreado continue gerando mais degradação. Só que aqui ele já não tem mais capacidade nenhuma de conter esse material, então a gente vai tendo sempre mais material carreado, mais material fino, que ele vai gerando mais erosão na via. E se a gente supor que aqui embaixo tem um córrego, por exemplo, isso pode estar gerando assoreamento do córrego. Isso é proibido por lei, tá bom? Então, além da falta de objetivos unânimes na aplicação de manutenção, a definição de manutenção aplicada às estradas de transporte varia de mina para mina, tá? Então, como a gente vai fazer essa manutenção vai depender principalmente de como minha estrada está, mas o ideal é que a gente sempre esteja ciente que precisa fazer manutenção dela. E a manutenção de rotina é realizada em estradas quase diariamente, dependendo da funcionalidade e do tráfego que a gente vai estar utilizando. Ah, mas é muito caro fazer isso diariamente. Poxa, então observa, ele vai fazendo isso de forma que você não tenha grandes custos, né? Nem agora, nem no futuro. Faz uma média aí que você consiga trabalhar de forma segura. Olha que estradinha aqui, ó. Tem uma poeira? Tem, mas olha como ela tá boa, fácil de andar, né? Visualmente, você não vê buracos, você não vê as costelinhas, você não vê nada, né? Então é uma estrada boa, com boa manutenção, tá?
Os principais objetivos são restaurar a funcionalidade da estrada para o nível adequado para o deslocamento eficiente do veículo, com o objetivo de aumentar a produtividade e minimizar os custos totais da estrada, né, e conservar a integridade do percurso da estrada, retornando ou distribuindo a superfície do cascalho, como eu falei anteriormente. Você pega um pouquinho ali, coloca, faz a manutenção, mantém a sua estrada com um índice bom de movimentação ali dentro, que aí a gente está atendendo às demandas necessárias. Uma abordagem otimizada para minimizar os custos totais da estrada é sempre necessária. A gente sempre tem que pensar em otimizar as nossas funções, tá? Otimizar é, sempre que possível, reduzir custo, aumentar lucro. Melhorar a estrada é aumentar lucro. Então, sempre que possível, a gente precisa ter um sistema de gerenciamento de manutenção, tá? Esse MMS é porque gerenciamento em inglês é manager, tá? Aí vem manutenção e sistema. Eu esqueci como se fala manutenção em inglês, por isso que eu não... maintenance, alguma coisa nesse sentido. Então, esse sistema de gerenciamento de manutenção para estradas de transporte em Minas deve atender essas necessidades que a gente tem, sempre visando otimizar. Gente, sempre que possível, sejam preventivos. Ser preventivo significa gastar menos do que ser corretivo. Quem previne não precisa se despender de tempo e recurso de uma forma inesperada. Quando você se previne, você sabe o que vai vir. Então você já faz isso de uma forma mais tranquila, tá bom? Então, nesse gerenciamento de manutenção, a gente tem como uma forma ideal é criar uma estratégia de manutenção que deve resultar em um custo mínimo total para esse nosso usuário da estrada, porque no caso de estradas de transporte da mina, quem mantém a estrada é você mesmo. Então você é diretamente influenciado, é afetado pelos custos operacionais. Então quanto maior os custos que você vai ter, pior é para você. Então se você fizer uma manutenção planejada, você vai gastar muito menos. Então 2 elementos foram utilizados nessa base de custos, tá? Que é o custo de manutenção e o custo operacional do veículo. Imagina, a minha manutenção tem um custo baixo, né? Eu não faço. Isso aumenta o custo operacional do veículo. Meu equipamento quebra muito, eu tenho que trocar muito pneu, isso se torna ruim, né? Ambos elementos de custo são diretamente relacionados à construção da estrada, né? Ou seja, a resistência ao rolamento. A seleção de um programa de manutenção para estradas de transporte deve basear-se na otimização desses custos individuais, de modo que os custos totais de manutenção sejam minimizados. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Se você previne, você gasta menos. Se você gasta menos, você ganha mais, né? Na verdade, você recupera mais. Ganhar o que você ganha vai estar direcionado com o que você produz. Tá, então o ideal é que eu tenha esse meu custo o mais baixo possível. Se você faz aqui, ó, frequência de manutenção baixa, você tem um baixo custo, você tem um alto custo, desculpa, por conta da sua manutenção dos seus veículos. Se você faz uma grande manutenção das suas estradas, você pode estar gastando dinheiro demais, tá? Mas se você chega a um ponto que você tem o equilíbrio entre os custos com o seu equipamento, por exemplo, você vai ter um custo menor de combustível, de pneus, manutenção e de trabalho para fazer a operação dos seus equipamentos, ele vai, teoricamente, vai sendo reduzido, tá? Assim como a manutenção da sua estrada, o custo de rodagem na sua estrada, ela vai diminuindo com essa qualidade dessa sua estrada, tá? Então aqui eu tenho uma máxima manutenção, tá? Então eu tenho um custo de rodagem do meu veículo muito baixo. Eu tinha lido ao contrário, tá, gente? Ele como mínimo, máximo ao contrário. Aqui embaixo é resistência ao rolamento. Se eu tenho um mínimo resistência ao rolamento, eu tenho um baixo custo de operação do meu veículo. Eu gasto pouco combustível, tenho pouco desgaste dos meus pneus, então eu preciso de pouca manutenção. Só que eu estou gastando muito dinheiro com essa minha manutenção, tá? Agora, se eu gasto pouco dinheiro com minha manutenção, eu tenho uma resistência ao rolamento máximo. E se eu tenho resistência ao rolamento ao máximo, eu tenho um maior custo
para manter o meu equipamento. Então eu tenho custo de operação do meu veículo muito alto, e o ideal é que eu chegue a um ponto de equilíbrio onde essa minha curva chega no meu ponto mínimo, né? E a gente lembra lá de cálculo 1, né? Ponto mínimo é o que a gente tem aqui nesse nosso gráfico, é o melhor que a gente pode ter nessa nossa relação de manutenção e custo de operação do nosso veículo, tá bom? Ainda sobre esse custo, no modelo do custo de operação do veículo, ele refere-se ao custo incremental da operação do caminhão de acordo com a resistência ao rolamento da estrada. Então, esse modelo de custo deve considerar o efeito do aumento da resistência ao rolamento no consumo de combustível, pneu e manutenção do veículo, como mostrei no gráfico para vocês. Quanto pior for a estrada, mais combustível, mais pneu e mais manutenção eu vou ter que gastar. A previsão de variação do consumo de combustível envolve a simulação de caminhões com transportes específicos para gerar um modelo de velocidade para várias classes de estradas. Ou seja, se eu pego uma estrada ruim e eu ando mais rápido, isso quer dizer que eu vou estar gastando mais combustível, porque ele está fazendo mais força para andar. Tá? Então, o modelo de velocidade é a base do modelo de consumo de combustível, derivado da simulação de veículos juntamente com mapas de torque e consumo de combustível. Quanto mais torque, mais força para movimentar o equipamento, mais caro fica. Então, o custo de operação da estrada por quilômetro inclui os custos operacionais dos equipamentos utilizados na manutenção das vias. Então, eu sempre tenho que pensar que esses equipamentos geralmente são os responsáveis pela manutenção. Isso aqui é uma patrol, né? Uma niveladora, motoniveladora, exatamente o nome. Isso aqui é uma carregadeira que também é utilizada. Tá? Essa aqui faz uma estrada maior, essa aqui demora mais tempo. Só que aí essa aqui tem outras funcionalidades do que essa. Tá? Então elas também fazem parte dos custos, porque se eu tenho uma melhoria da estrada, eu tenho que colocar esse valor utilizado para essa função em algum lugar. E nesse caso vai nos custos operacionais, tá? De manutenção. À medida que a condição da estrada de transporte se deteriora, a manutenção se torna mais demorada e o número de passes da lâmina, porque essa patrol ela vai fazendo esses passos aqui, vai passando, aí ela volta, passa de novo, volta, passa de novo, até que a estrada esteja bem nivelada. A patrol é a motoniveladora, tá? Então a gente, para ter um acabamento aceitável nesse rugosidade que excede 45, tá? 45 milímetros no peneiramento, no material de rolamento, tá? Que equivale a mais ou menos 3% a resistência do rolamento, tá? Quando eu excedo esses 45 milímetros no meu RDS. Ou seja, tá? A gente lembra lá desse RDS, né? Que é o efeito de rugosidade, e a produtividade, tá? Com esse nosso material que vai sendo trabalhado. Quanto mais esse nosso material vai sendo trabalhado, essa nossa rugosidade vai melhorando as nossas atividades, tá? Ou seja, fica mais fácil da gente estar trabalhando, mais fácil da gente estar produzindo, quanto menor for essa rugosidade da nossa via, tá? Então, aumentei muito a rugosidade, menor essa minha produtividade da minha estrada. Uma outra questão que a gente tem as estimativas visuais, que a gente também pode fazer olhando para a nossa estrada, né? Pode ser através dessa resistência ao rolamento, através de uma avaliação visual, que isso é bem ruim da gente fazer, pelo simples fato de que eu posso ser muito mais crítico do que a Letícia, por exemplo. Eu posso ser muito mais crítico do que o Ariel. Só que a Alice pode ser mais crítica do que eu, então isso aí fica bem ruim, tá? Mas, ainda assim, é bem possível. Eu ia citar a Bianca, mas eu não lembro se a Bianca está na turma. Acho que a Bianca só está em condicionamento, mas enfim. Pode ser aplicado um sistema de classificação de defeitos na estrada, no qual os principais defeitos que influenciam a estrada não são identificados, e a gente tem o grau do defeito, medido de 1 a 5, e da extensão, que de 1 a 5 também ele é classificado. Então eu posso olhar e ver, não, essa região aqui ela está ruim, mas ali na frente está bom, então esse meu defeito ele não está tão extenso, ou então minha estrada toda está ruim, então ali eu classifico a estrada toda como ruim nível 5, por exemplo, tá? Só que aí, como eu falei, vai depender de cada um e da sua característica, do seu pensamento naquele momento, né?
Essa estrada tá ruim? Tá. Tá toda ruim? Tá, mas não tá tão assim, né? Você vê, a gente tem aquele um pouquinho das fraturas de crocodilo, mas elas não estão gerando tanto aquelas movimentações, né? Aquelas ondulações. Ainda assim dá para rodar bem nessa estrada. Essa aqui tá pior, né? Então se você olhar aqui, tem mais ondulação, tem um pouquinho também das fraturas de crocodilo, como a gente chama, mas aqui no meio ela tá bem ruim. Então tá bem mais extenso esse problema da nossa via nesse caso específico, tá? Então aqui a gente sabe, por exemplo, que esse nosso fator de resistência ao rolamento, como ele gera para a gente uma diminuição da nossa velocidade, por exemplo. Porque, por exemplo, se eu tenho aqui uma resistência ao rolamento baixa, tá? E isso pode me gerar, de acordo com minha rugosidade, uma velocidade um pouco mais baixa também, tá? O que isso gera pra gente? Isso gera um custo aqui que aparentemente é mais baixo, mas ele vai aumentando, tá? Então aqui, essa nossa rugosidade, ela pode ser mais visual. Por exemplo, uma resistência ao rolamento com uma rugosidade mais alta, tá? Quando chega nesse ponto específico, ele me dá ele saindo de um ponto inicial, ele chega a uma resistência muito alta. Aumentou minha rugosidade, aumentou minha resistência. Por quê? Porque o meu equipamento ele demora mais para andar. Isso me gera muito mais custo, tá? Então aqui, por exemplo, eu chego a uma rugosidade de 100%. Ainda que eu esteja numa velocidade de 10 km por hora, eu tenho uma resistência ao rolamento muito alta, porque o meu equipamento ele vai ficar pulando por conta da rugosidade. 50 km por hora, por exemplo, ele vai estar em 4,5, então ele vai pular muito mais, a tendência de quebra é muito maior, tá? Ou seja, pessoal, para a gente acabar sobre construção de estradas, a gente sabe que projetar e operar estradas de Minas, a gente precisa que elas sejam eficientes e seguras, e a gente precisa ter uma estratégia integrada de projeto e gerenciamento de estradas. Ou seja, eu preciso ter uma geometria boa, eu preciso ter uma estrutura boa, eu preciso ter uma funcionalidade boa e uma manutenção boa, tá? Se eu deixar qualquer um desses 4 pontos passar, a tendência da minha mineração não ser eficiente é muito grande. E é aí que a gente começa a ter problema. Tá? Então, quando a gente tem requisitos de cada aspecto de projeto de estrada, geometria, estrutura, função e manutenção, a resistência de rolamento pode ser otimizada e os custos totais serem minimizados de uma forma em rede, ou seja, de uma forma globalizada. Tá? Então, quando o projeto geométrico é otimizado, os possíveis problemas são identificados e corrigidos. A metodologia do projeto estrutural pode ser utilizada para reduzir a resistência ao rolamento, minimizando a deflexão e deformação da estrutura sobre as rodas dos veículos, e aí sim eles conseguirem andar mais rápido e melhor. Então, a melhoria da funcionalidade de uma estrada é baseada nos parâmetros ideais de seleção de material do seu percurso, e assim a gente fecha essa parte de construção de estradas de mineração, tá? Gleicon, esse processo de estradas de mineração só serve para céu aberto? A parte inicial, sim, né? Ângulo de visão, essas questões todas. Geometria, né? Ela serve muito mais para lá para céu aberto. Mas os projetos estruturais, você não vai fazer uma estrutura dessa numa mina subterrânea, mas você sabe que tem que manter ela em boa posição, a funcionalidade é muito boa e a manutenção também, tá? Então a gente pode aplicar parte desses conhecimentos em uma mina subterrânea, tá bom? Então a gente tem que tomar também cuidado nesses quesitos específicos, porque a gente pode estar gerando, além de tudo, um custo desnecessário para uma mina subterrânea. Na próxima aula é prova, e depois disso a gente começa a ver o desenvolvimento subterrâneo, que a gente não vai falar sobre esses projetos estruturais lá, porque a gente já viu aqui. Lá a gente vai falar mais de como construir esses acessos, tá? Mas parte do que a gente viu agora pode ser aplicado também em desenvolvimento subterrâneo. Tá bom, pessoal? Então a gente se vê em breve, fique com Deus e até a próxima. Valeu!